Vamos à Santa Bíblia, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 14, leio os versos 25 a 27. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Imagine você se estivesse naquele barco com os discípulos, em alto mar, e a situação estava complicada porque o vento era impetuoso, o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, e de repente aparece alguém andando sobre as águas. Oh, uau! Os discípulos se apavoraram, já estavam, na verdade, com muito medo. Por conta das circunstâncias, eles estavam correndo o risco de naufragar, e de repente aparece alguém andando sobre as águas. E como diz o texto aqui, eles gritaram: "É um fantasma." Veja, eles já estavam assustados antes, como eu disse, pelas circunstâncias. E diante do medo, a situação ficou mais complicada ainda quando de repente Jesus aparece andando sobre as águas. Eles não reconhecem que é Cristo e imaginam a possibilidade de ser um fantasma, como a gente diz, uma assombração, uma alma penada. É assim, quanto mais a pessoa está aflita e angustiada, o risco maior de situações se complicarem ainda mais, até pelo fato de estar mentalmente desequilibrada, não é? Está em estresse emocional muito intenso, e eu imagino que durante algumas horas os discípulos se esforçaram para manter o barco na água, eles estavam se esforçando para sobreviver e talvez até clamaram por Deus pela ajuda divina, mas a ajuda divina não aparecia, a situação se complicava cada vez mais. E de repente Jesus aparece quando eles menos esperam, e também de uma forma inusitada. Isso aqui é uma lição para mim e para você. Primeiro, Deus vem quando Ele quer e do jeito que Ele quer. O tempo de Deus pode não ser o nosso tempo, mas creia, os planos de Deus são perfeitos. Quando Deus vem, Ele vem na hora certa. E segundo, o Senhor vem do jeito que Ele quer. E o jeito como Ele vem é o jeito certo. Em nossas aflições, ao buscarmos a Deus, nós podemos estar certos da sua companhia, porque Ele sempre vem. Mas como eu disse, Ele vem no tempo dEle e do jeito dEle. Ele sabe quando e como, e tudo que Deus faz é o melhor. E já pensando aqui no fato de que um dia nosso Senhor virá de maneira gloriosa e majestosa para nos buscar. Aqui mesmo em Mateus capítulo 24, verso 27, Jesus disse: "Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra ou brilha até o Oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem." Jesus virá no seu tempo, segunda vez. E o tempo de Deus é o tempo certo. Lembre-se disso. E Ele virá do seu jeito, e o jeito dele é o jeito certo. Está escrito que todo olho o verá quando Ele se manifestar nas nuvens do céu com poder e grande glória, para buscar o seu povo e nos levar para a sua eterna morada. Eu termino com um verso que é um dos meus preferidos da Bíblia. Livro de Jó, capítulo 19, verso 25. Jó, um homem fiel a Deus, estava passando por uma grande angústia, porém, mesmo no meio daquela angústia, daquela tempestade na vida, ele declarou com segurança: "Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra." No dia certo, na hora certa, nosso Senhor que vive se levantará sobre a terra. E quando Ele se levantar sobre a terra, Ele levantará consigo todos aqueles que viveram e até morreram, porém confiantes nele. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por sabermos que Tu sempre vens quando és solicitado. Mas ajuda-nos a compreendermos que o Senhor vem no seu tempo e do seu jeito. Mas o seu tempo é o tempo certo, o Teu jeito é o jeito certo.
Ajuda-nos, Senhor, a termos essa segurança e essa confiança. Oramos em nome de Jesus. Amém.